Olá vocês, sejam bem-vindos aqui ao portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano, estou aqui para dar andamento nesse nosso trabalho de veículos elétricos e híbridos, entrando no próximo vídeo, provavelmente na parte dos veículos elétricos e híbridos. Passamos pela introdução, estamos hoje completando essa parte de retificadores de onda completa, trifásicos, tá? Então nós vamos ver essa parte de retificador de onda completa trifásico. Antes eu gostaria, porém, de pedir a você que se inscreva no canal, dê o seu like, se gostar também, compartilhe o vídeo, tá? Ok, vamos lá. Esse tipo de retificação, de retificação completa trifásica, é eficiente e oferece uma saída mais estável em comparação com os retificadores de onda completa monofásico, por exemplo, comumente esse tipo de retificador tão potente, ele é usado na indústria para produzir uma tensão e corrente contínua para grandes cargas, geralmente ele é usado para isso. O retificador de ponto trifásico, a gente vai tentar mostrar a seguir logo um retificador de ponto completo trifásico, só lembrando que é um retificador, é um esquema básico, tá? Não é um esquema completo, é um esquema básico. Conforme mostra a figura, aqui, a fonte de tensão trifásica é balanceada. Essa fonte aqui é balanceada, e tem sequência A, B e C, tá? A fonte e os diodos são assumidos como ideais para poder a gente analisar o circuito, tá? Pois bem, a seguir a gente vai apresentar algumas observações básicas sobre o circuito que dá uma noção melhor do que a gente está tentando transmitir, tá? A lei de Kirchhoff, a lei de Kirchhoff, em torno de qualquer, diz o seguinte, que em torno de qualquer caminho, mostra que apenas um diodo na metade superior, apenas um diodo pode conduzir por vez, ou um D1, ou D3, ou D5, tá? Isso é a lei do Kirchhoff, é mais ou menos essa pronúncia, tá? O diodo que está conduzindo, o diodo que está conduzindo aqui terá seu anodo conectado à tensão de fase A, B ou C que for mais alta naquele instante. Então aqui for mais alta A, B ou C, significa que é aquele diodo que está conduzindo, tá? A lei de Kirchhoff também, sobre a voltagem, mostra que apenas um diodo na metade inferior, tá? Pode conduzir por vez. Você nunca vai ter dois diodos conduzindo aqui nem aqui. Um apenas aqui e um apenas aqui, tá? Então, nesse caso, seria ou D2, ou D6, ou D4 que estaria conduzindo por vez, tá? O diodo que está conduzindo aqui, ele terá seu catodo, Aqui você tem o anodo na maior tensão que estiver operando, e aqui você tem o anodo, aqui você tem o catodo. O catodo, ele terá seu catodo conectado à voltagem de fase que for mais baixa naquele instante, que é o contrário exatamente da parte de cima, tá? Indo mais para frente, ainda sobre o nosso esquema de funcionamento, como consequência do que nós mostramos na letra A e B, por exemplo, D1 e D4 jamais poderiam conduzir ao mesmo tempo, porque esse daqui está com a maior tensão no anodo e esse daqui deve ser conectado, o catodo, a menor tensão que tiver no momento, tá? Então ele jamais poderia ser conectado D1 e D4, como também D3 e D6, Não poderiam, exatamente. Quando esse aqui estiver conduzindo, porque a tensão aqui é muito alta e ele não vai conectar ela, tem que ser a de menor tensão, que tiver de menor tensão no anodo seguinte, na rede seguinte, tá? Na rede de cima. Simultaneamente, isso acontece para D5 e D6, ou seja, os diodos D1 não conduz com D4, D3 não conduz com D6 e nem D5 com D2, tá? Vamos para frente. A tensão de saída através da carga, através da carga aqui, é uma das tensões linha da fonte, é uma dessas tensões, ou tensão AC, ou tensão AB, ou tensão BC, é uma dessas linhas, é uma dessas tensão linha-linha, tá? Por exemplo, quando D1 e D2 estão ligados, D1 e D2 estão ligados, a tensão de saída vai ser o quê? É VAC. Você tem o nó A, o nó C. Então sai VAC, tá? Essa tensão de saída vai ser a que vai para a carga, ok? Além disso, os diodos que estão ligados são determinados por qual das tensões linha a linha é a mais alta naquele instante, Por exemplo, quando o VAC é a tensão linha a linha mais alta, quando VAC é a tensão linha a linha mais alta, a saída lá na carga vai ser VAC, tá certo? É isso que está querendo dizer isso aqui.
Ok, vamos para frente. Nesse nosso esquema aqui de um retificador de onda completa trifásico, há 6 combinações de tensões linha a linha, 3 fases tomada, né, 2 a 2, então você vai ter 6 combinações. Considerando que um período completo da fonte, né, uma senoide completa, é 360 graus, né, certo? Então, uma transição da tensão linha a linha mais alta deve ocorrer 6 vezes, ou seja, como nós temos 6 combinações, nós vamos dividir os 360 por 6, que dá 60. Isso pode ser mostrado nessa figura aqui, né? Nós temos um ciclo completo da tensão, essa tensão AN, né? Nós temos a tensão AN, está aqui a tensão AN, ela tem um ciclo completo aqui. Essas 3 fases, elas se interceptam de 60 e 60 graus, né? Dá para a gente ver aqui 60 graus, 120, 180, 270 e aí por diante até 360, né? Então, eles são 6 pulsos por ciclo. Um ciclo que começa aqui, vem aqui, isso aqui tem 6 pulsos dentro desse ciclo. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, por causa dessas 6 transições, né? Essas transições aqui de 60 e 60 graus que ocorrem, né? Que ocorre para cada período da tensão, isso aqui é um período, né? Isso aqui é um período T, né? Para cada período da tensão, fonte, o circuito é chamado de retificador de 6 pulsos, né? 6 pulsos para cada período da fonte, ou seja, em cada período da fonte, você tem uma fase correndo aqui, você tem outra fase correndo aqui, e você tem outra fase correndo aqui. De forma que de 60 e 60 graus há uma transição, tá? De 60 e 60 graus há uma transição. Ok. A frequência fundamental da tensão, dessa tensão aqui, de cada uma dessas tensões, né, de saída, que ela transmite a tensão e a tensão de saída, né, que vai para a carga. Então a frequência fundamental de cada tensão de saída é 6W. O que dá? Que a frequência é 6 vezes a frequência da fonte trifásica, que é o ômega, tá? Esse ômega. Então a frequência fundamental da tensão de saída que vai para a carga, tá? É 6 vezes a frequência da fonte trifásica de cada fonte dessa, né? A frequência de saída do retificador é, portanto, a quantidade de pulso gerado em um segundo. Então, é 6 vezes a quantidade de pulso gerado em um segundo. Por exemplo, como temos 6 pulsos, nós vimos lá que nós temos 6 pulsos para cada ciclo da fonte, né? Isso significa que a frequência de saída é 6 vezes a frequência da fonte, como nós mostramos aqui. Essa é a explicação, tá? É 6 vezes a frequência da fonte, que é o ômega, que é a frequência trifásica da fonte trifásica, tá? Continuando aqui com a nossa análise de funcionamento, nós temos que nós temos que explicar que os diodos, né, eles conduzem aos pares. Por exemplo, você tem aqui o 1. O 1 ele conduz com 2 ou conduz com 6, né? Então ele conduz com 2 ou com 6. O 3, ele conduz com 2, né? O 3 conduz com 2 ou com 4, tá? O 5, ele conduz com 4 ou conduz com o 6. E aí se repete de novo. Aí vem o 1 com 6. Isso aqui é uma sequência. Quando ele termina essa combinação de 6 pares, ele volta para o primeiro. Ou seja, ele volta para um 6, ele volta para um 2, um 6. E aí por diante. Ele fica repetindo isso aí. É mais ou menos esse o esquema de funcionamento do nosso retificador de ondas completa trifásico, tá? Outra coisa para chamar a atenção é que a corrente de um diodo é a mesma que a corrente na carga. Sempre que a corrente daqui, por exemplo, a corrente passa, ela vem toda para a carga consome essa corrente, né? Para determinar a corrente, essa corrente IA, IB e IC, né? Para determinar essas correntes aqui, essas 3 correntes que vão para a carga, né? A lei de Kirchhoff é aplicada nos nós A, B e C. Então a gente aplica a lei nesses 3 nós da seguinte forma: se você olhar o IA, né, esse A aqui, tá, mais o ID4 que vem daqui, soma-se e dá o ID1. Então IA mais ID4 dá o ID1, ou seja, essa corrente mais essa corrente dá o ID1, tá? Por consequência, você apurando aqui a equação, você vai ter que IA é ID1, tá? IA é ID1
menos ID4, está aqui. IA é ID1 menos ID4. Isso, consequentemente, para o outro nó, para o nó B, quem é a corrente IB. Você vê que se eu somar a corrente B, que está aqui, mais a corrente ID6, mais a corrente ID6, que vem de cá, ela vai dar o ID3, né? Está aqui. Então, o IB mais o I6 vai dar o ID3. Rearrumando, IB é igual a ID3 menos ID6, tá? Consequentemente, isso ocorre também para o nó C. Nó C. Se eu pegar IC vem daqui, né? Somando ele com ID2, está aqui. Somando o IC com ID2, eu vou ter ID5. Se eu rearranjar a equação, eu vou ter que IC, né? IC que vem daqui, é igual a ID5, esse ID5, menos ID2, tá? Então, essa é a forma de determinar as correntes que vão para a nossa carga, que a gente vai abastecer a nossa carga, seja um motor, seja aí motor trifásico, seja uma outra máquina qualquer, tá? Voltando aqui, perdão. Então, com esse bate-papo aqui, nós terminamos nossa parte do retificador de ano completo. Você observe que é uma análise bem rápida e bem básica, né? Porque o importante eu acho que é mais na frente, quando a gente passar para outros assuntos. Isso daqui essa parte de eletrônica é uma parte que envolve muita dificuldade, tá? E não é objetivo do curso aprofundar nisso, tá certo? Pois bem, terminada essa parte dos retificadores de ano completo trifásico, no próximo vídeo nós vamos tentar iniciar o capítulo 2, que são as introduções aos veículos elétricos e híbridos, tá? Então, se você chegou até aqui, eu lhe agradeço, peço mais uma vez que deixe seu like, tá? E se você puder também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para nos ajudar, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!